Alcançar grandes resultados no meio acadêmico pode ser tão trabalhoso quanto um atleta de alta performance conseguir seus bons resultados, conseguir seus títulos no meio do esporte. Quando a gente fala sobre você ter alta performance nos estudos, se assemelha demais com o fato de você ter alta performance nos esportes. E por isso a gente denomina uma coisa que a gente dá o nome de atleta mental, que é basicamente qual deve ser o seu ciclo e sua lógica de estudos baseado na performance dos grandes atletas que a gente tem no meio do esporte. Se você quer saber como que você pode adequar sua rotina de estudos, trabalhando exatamente em cima do que os grandes atletas esportivos fazem, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como que você faz para você se tornar esses alunos de alta performance, estando entre os 0,1% melhores de tudo que você quiser performar dentro do meio acadêmico. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que se aprende mais e melhor, como que faz para estar entre os 0,1% melhores alunos, adequar sua rotina exatamente como um atleta de alta performance faz, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que a ciência da aprendizagem tem para nos ensinar. Uma das coisas que eu mais gosto sobre essa nossa comparação entre o atleta mental e o atleta de alta performance nos esportes é que, na verdade, o cérebro ele tem como uma metáfora maravilhosa os músculos. Porque os músculos, eles funcionam de uma forma muito parecida com o cérebro. Quanto você mais o treina, mais forte você fica naquelas coisas que você está treinando. A única coisa que ela é realmente um pouquinho diferente é que os músculos, eles te trazem uma sensação de feedback, de fadiga, muito melhor do que a fadiga que a gente sente mentalmente. Apesar disso, a partir do momento que você começa a se acostumar mais com seus estudos, você começa a entender um pouco melhor como que funciona a sua fadiga mental. De qualquer forma, entender então como que funciona a preparação de um atleta de alta performance nos esportes pode te ajudar a fazer analogias para criar o seu roteiro perfeito para aprender a estudar exatamente como um atleta de alta performance. O atleta de alta performance trabalha exatamente em cima de 4 frentes: a melhora da aptidão física, o treino de habilidades, a simulação de jogos e o conhecimento do seu esporte. Da mesma forma, o atleta mental, ele também vai trabalhar exatamente em cima de 4 frentes. Paralelo ao desenvolvimento das aptidões físicas, a gente vai trabalhar a melhora da aptidão mental. Você conseguir alcançar mais resistência cognitiva, você conseguir doar mais tempo mantendo a alta performance dentro dos seus processos de estudo. Como que faz para você conseguir resistir mais a tudo aquilo que você está estudando e você conseguir manter o foco, a atenção e concentração dentro do seu estudo. Paralelo ao desenvolvimento das habilidades, como por exemplo para um futebolista estar chutando uma bola, estar cabeceando uma bola, dar um passe para um colega, semelhante a isso a gente tem o treino das nossas disciplinas, ou seja, basicamente você vê o que tem na sua emenda, você vê quais são as disciplinas que caem e você ir melhorando dentro daquelas disciplinas, formando um esquema mental dentro da sua cabeça que vai fazer com que você saiba cada vez mais aqueles tópicos que vão cair na sua prova. A terceira coisa, da mesma forma que o atleta faz simulação de jogos, a gente também tem que trabalhar em cima de simulação de provas. A gente tem que tentar simular ao máximo como que funcionam as nossas provas para a gente conseguir entender como que funciona o momento do jogo. E por último, a gente tem que conhecer o esporte e por isso a gente tem que conhecer como que se aprende. O atleta de alta performance nos estudos sabe com certeza quais são as melhores técnicas e o que você faz para aprender da melhor forma possível. Então, como que a gente faz para trabalhar a primeira parte, a primeira frente, a nossa aptidão mental? Em paralelo, como que um atleta de alta performance nos esportes trabalha a aptidão física? E a primeira coisa está nos hábitos angulares. E o que eu quero dizer com hábitos angulares? É o que você faz fora. É basicamente como que está seu sono, como está sua alimentação, como está sua hidratação. E isso é extremamente importante porque você tem que saber que toda essa parte de você estar despendendo foco, atenção, concentração, ele demanda recursos energéticos. E aquelas pessoas que vão conseguir performar melhor, conseguir aguentar mais concentrações estressantes e longas e tendo que estudar por mais tempo, são aquelas pessoas que estão melhores alimentadas, aquelas pessoas que estão melhores hidratadas, aquelas pessoas principalmente que estão dormindo melhor. Mas além disso, não adianta a gente falar sobre melhora de aptidão física sem a gente estar falando sobre treinar a aptidão física. Da mesma forma, não existe melhora de aptidão mental sem falar sobre treinar a aptidão mental. E por isso, é importante que você entenda como que funcionam os nossos ciclos de aprendizagem. E os nossos ciclos de aprendizagem, eles não funcionam de forma intermitente. Tanto o ganho de músculo quanto o ganho de resistência física, ele acontece por meio de treinos intervalados com descansos, com pausas. Então é extremamente importante que você entenda que da mesma forma que é importante performar, estudar, resistir, é importante você fazer descansos. Por isso, técnicas como, por exemplo, a do Pomodoro são tão importantes. Você faz 25 minutos de treino intensivo, de estudo intensivo e depois você coloca 5 minutos de descanso. Coloca mais 25 minutos de treino intensivo, você coloca mais 5 minutos de descanso. Quando você chegar de noite, você vai fazer um bom sono e você vai fazer um sono restaurador. Isso vai estar mandando mensagens extremamente importantes e poderosas para o seu cérebro de psicofísico adaptação, para você conseguir aos poucos
você resistir mentalmente mais dentro dos seus estudos. A segunda coisa que você tem que estar bem focado e bem concentrado é que a segunda frente de treinamento do atleta de alta performance é o treino de habilidades. Da mesma forma que um atleta de futebol precisa saber dar passe, chute, cabeçada, o atleta de basquete precisa saber dar um passe, fazer os arremessos, fazer o drible, nós, como atletas mentais, temos que conhecer e estudar as disciplinas que vão cair em nossas provas. Basicamente assim, se você está preparando para um vestibular, quais são as disciplinas que vão cair no seu vestibular? Se você está se preparando para uma prova de residência, quais são os tópicos que vão cair na sua prova de residência? E você tem que conhecer isso, por isso você tem que ter acesso àqueles conteúdos. E você tem que ir formando esquemas mentais sobre aqueles conteúdos que você está estudando. Se você ainda não tem uma base sobre aquele conteúdo que vai cair, então primeiros contatos, aprende a base. Vai pelo mais fácil e vai aprendendo e formando as informações. Se você já está com o conteúdo entendido, então agora a gente tem que entender se a gente vai para um aprimoramento, se a gente vai evoluir mais ou se a gente vai começar já a revisar. E se você for para o aprimoramento, você vai buscar pela dificuldade desejável, você vai procurar por coisas mais difíceis, mais desafiadoras. Se você for procurar mais por revisões, você não vai procurar tanto por coisas mais difíceis, mas você vai procurar por volume, você vai procurar por fazer bastante. Mas o mais importante, se põe à prova, coloque-se para ser desafiado, seja por meio de volume, seja por meio de desenvolvimento, mas tenha conhecimento sobre tudo aquilo que vai cair na sua prova. Da mesma forma que um atleta de alta performance tem que saber as habilidades para conseguir performar dentro do seu esporte. Mas de nada adianta ficar muito bom nas habilidades se você não coloca a prova exatamente no momento derradeiro, que é o momento do jogo. O atleta de alta performance pode saber dar um passe, pode saber dar um chute, pode saber dar uma cabeçada, mas se ele não consegue colocar tudo isso exatamente na hora do jogo, esse atleta ele não consegue performar bem. Da mesma forma, não adianta você saber todo o conteúdo e você está estudando tudo se você na hora da prova não consegue performar, e por isso você tem que fazer simulados. Simulados é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer dentro da sua rotina de estudos. Você tem que ter em mente qual que é a tua prova principal, qual que é o meu target, qual que é o meu objetivo. Você tem que tentar fazer o máximo de provas que você tem acesso sobre essa avaliação que você está tentando fazer. Então, por exemplo, se o teu objetivo é bem claro, eu quero passar em medicina na USP. Então, beleza, quais são as últimas provas da USP? O que eu preciso fazer? Eu quero trabalhar prova de residência. Beleza, você tem acesso às provas de residência, quais foram as últimas, o que caiu? Então simula. Simula não só a prova, mas simula o ambiente, tenta simular o momento, tenta simular o tempo, porque isso tudo vai fazer diferença na hora do teu jogo, que é basicamente na hora da tua prova. Você saber e conhecer e entender o que acontece na hora da prova faz toda a diferença para que na hora você consiga performar da melhor forma possível. E a última parte é você tem que conhecer o jogo. Eu, particularmente, que já fui atleta na minha vida, os grandes atletas que viveram ao meu lado, eu percebia que eles eram caras que refletiam sobre o jogo. Eles pensavam sobre o que estava dando certo, o que estava dando errado, o que eles podiam melhorar, o que eles fizeram de errado durante o jogo, o que eles fizeram de bem durante o jogo. E isso é um processo extremamente importante chamado de metacognição, que é basicamente você pensar sobre o que você está pensando, pensar como que você está performando. Nos estudos acontece uma coisa extremamente parecida, porque quando você está estudando, você está tentando aprender. Só que quando você está tentando aprender, simplesmente você utilizar a técnica X de forma cega não vai te levar muitas vezes a lugar nenhum. Muitas vezes é importante você entender se você está tendo ganhas com aquela técnica que você está utilizando, porque senão a pessoa fica cega e começa a utilizar só flashcards, como se flashcards fosse a salvação do mundo, e nem sempre é. Então é extremamente importante que você não só tenha o conhecimento do jogo, que significa conhecer como que se aprende, mas você também tem que ter uma análise crítica sobre o que está acontecendo ao seu redor, de saber o que está acontecendo durante o teu estudo, se está sendo efetivo, se não está sendo efetivo, o que eu posso fazer para tornar ele mais efetivo. E por isso eu te convido a se inscrever nesse canal, compartilhar essas informações, curtir esse vídeo, ativar as notificações para eu te ensinar tudo que existe e tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.